Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sistemas de pensamento mais radicais, mais misteriosos do mundo antigo, o gnosticismo. E olha, prepare-se, porque isso aqui não é só sobre uma religião antiga, é um desafio direto à natureza da nossa própria realidade. Ok, vamos começar com a pergunta que define tudo. A questão central que os gnósticos jogavam na mesa era essa aí, uma ideia que é tão chocante hoje quanto era há 2000 anos. E se este mundo que a gente conhece, e o Deus que muita gente adora como Criador de tudo, fossem, na verdade, parte de um gigantesco engano cósmico? Para a gente conseguir entender essa ideia, a gente precisa primeiro explorar o que eles chamavam de conhecimento proibido. O gnosticismo não se baseia na fé, como a maioria das religiões que conhecemos. Ele se baseia num tipo muito, mas muito especial de conhecimento. E a palavra-chave é essa aqui, gnose. É uma palavra grega que significa conhecimento. Mas calma, não é um conhecimento que se aprende em livros ou na escola. É mais como uma revelação, uma iluminação que vem de dentro sobre quem nós realmente somos e de onde viemos. Para os gnósticos, a salvação vem desse despertar, e não de uma crença cega. É importante também situar o gnosticismo na história. Ele não era uma igreja única, certinha. Era mais um mosaico de escolas de pensamento, de seitas, que surgiram ali nos primeiros séculos da Era Comum. Eles eram contemporâneos do cristianismo primitivo e, muitas vezes, rivais diretos, oferecendo uma visão de mundo completamente diferente. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. A visão que os gnósticos tinham do universo, a cosmologia deles, é radicalmente dualista. Então se prepare, porque ela vira de cabeça para baixo a ideia tradicional de um único Deus criador. O ponto central é este. Para os gnósticos, não existe um, mas dois deuses. De um lado tem o Deus verdadeiro, uma fonte de pura luz, perfeição, que eles chamavam de pléroma. Pensa nisso como uma realidade suprema, algo totalmente além da nossa capacidade de entender. Do outro lado tem o demiurgo. Pensa nele como um criador inferior, sabe? Um artesão ignorante que, por engano, criou o nosso universo material. Na visão gnóstica, o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus cheio de raiva, de ciúmes, esse seria o demiurgo, e não o Deus Supremo. Essa citação resume tudo, de forma perfeita. O mundo físico, com todo o sofrimento, a dor, a morte, isso não poderia ter vindo da fonte perfeita, entende? É como se fosse uma cópia mal feita, uma prisão. O nosso universo não é uma bênção, é um erro cósmico. Então tá. Se o universo é uma prisão, qual é o nosso lugar nisso tudo? A resposta agnóstica é ao mesmo tempo bem trágica e cheia de esperança. Ela nos coloca no centro desse grande drama cósmico. A ideia é que dentro de cada ser humano existe uma faísca divina, o fragmento do verdadeiro Deus, lá do pléroma. Ou seja, a nossa alma é um pedaço do paraíso, mas que foi exilada e aprisionada num corpo físico, um corpo que pertence a esse mundo imperfeito do demiurgo. Nós seríamos deuses com amnésia. E eles tinham até um nome para isso: amnésia cósmica. O simples fato de estarmos presos na matéria já causa esse esquecimento. A gente nasce neste mundo sem memória da nossa verdadeira casa, da nossa natureza divina. A vida, o corpo, as regras do demiurgo, tudo isso serviria para manter a gente dormindo, ignorante da nossa herança gloriosa. Mas, se estamos numa prisão, tem que haver um jeito de sair, certo? E para os gnósticos, tinha sim. A gnose não era só um diagnóstico do problema, ela era também um mapa de fuga. Esse caminho é um processo dividido em 3 etapas. Primeiro, o despertar. É o momento em que a pessoa recebe a gnose e a ilusão do mundo material se quebra. Segundo, a revelação, que geralmente é trazida por um mensageiro divino do pleroma. E por fim, a libertação. É quando, depois da morte, a alma finalmente se solta do corpo e pode começar a jornada de volta para casa, de volta para a plenitude do pleroma. E quem era esse mensageiro? Bom, para muitos gnósticos era o Cristo. Mas o Cristo gnóstico é bem diferente. Ele é um emissário do pléroma, não o filho do demiurgo. A sua forma humana era vista como uma ilusão, uma espécie de disfarce, porque o espírito puro não poderia se contaminar com a matéria. A missão dele, então, não era morrer pelos pecados, mas sim nos acordar, nos passar o conhecimento secreto que poderia nos libertar.
Agora, uma visão de mundo que redefine a criação, que redefine a figura de Cristo, como se pode imaginar, não foi exatamente bem recebida pela ortodoxia que estava nascendo. Na verdade, foi vista como uma ameaça tão grande que a sua história virou uma história de perseguição, quase aniquilação. E milênios depois, uma redescoberta espetacular. Os primeiros líderes da Igreja cristã, como Ireneu de Lyon, por exemplo, viam o gnosticismo como a maior ameaça à fé. Eles escreveram tratados enormes contra os gnósticos, e, com o tempo, os textos deles foram sistematicamente queimados, destruídos. Por mais de 1500 anos, tudo que se sabia sobre eles vinha das palavras dos seus maiores inimigos. Imagina só esse ato na história. O gnosticismo floresceu ali nos primeiros 4 séculos e depois, silêncio. Um vácuo de quase 1500 anos, onde os textos deles simplesmente sumiram. Até que, em 1945, tudo mudou. Lá em Nag Hammadi, no Egito, um camponês, por acaso, encontrou um jarro de cerâmica que continha uma biblioteca inteira perdida. Dentro havia 52 textos gnósticos originais, incluindo o famoso Evangelho de Tomé. Pela primeira vez em séculos, os gnósticos podiam falar por si mesmos. E o que esses textos revelaram foi um pensamento incrivelmente moderno. Temas como aquele sentimento de alienação, sabe? A sensação de não pertencer a este mundo. A ideia de que a realidade é uma ilusão que esconde uma verdade mais profunda. E a busca por uma iluminação interior, pessoal, que não depende de nenhuma autoridade externa. E se tudo isso soa familiar, não é coincidência não. A cultura pop está cheia de ecos gnósticos. O exemplo mais claro, sem a menor dúvida, é o filme Matrix. Um mundo que é uma prisão para a mente, um criador que não é tão benevolente assim e um herói que precisa despertar para a verdade. Isso é puro gnosticismo com uma roupagem de ficção científica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Embora o gnosticismo como movimento organizado tenha desaparecido, as suas ideias de um mundo falho, de uma verdade oculta e de uma centelha divina dentro de nós continuam a ecoar até hoje. Fica a questão: até que ponto essa antiga busca por um conhecimento proibido ainda molda a nossa própria jornada em busca de respostas?